Estamos aqui com doutora Bianca Menezes, advogada jovem, competente de São Sebastião do Passé. Inicialmente, boa tarde, Bianca. Boa tarde, negão. Houve um feminicídio, na realidade, Isso. né, em São Sebastião do Passé, na madrugada do sábado para domingo. A notícia ela estourou no domingo pela manhã. Isso. Envolvendo uma delegada de polícia e uma pessoa com a qual ela se relacionava, certo? Bom, até aí, a notícia estava gerando de uma forma correta, como se deve ser noticiado. Doutora, como é que foi que isso aconteceu? As emissoras de TV, elas geraram as imagens, as entrevistas, e a senhora estava lá do lado do réu, do homem acusado. Sim. Por que isso? Porque a senhora estava lá e como é que a senhora viu a tentativa de vincular o seu nome e transformar isso num factoide político? Na verdade, a gente já está acostumado, a gente que trabalha na área crime, já tem um costume, né, de tentarem criminalizar a nossa profissão. Né? E, enquanto isso, a gente já está acostumado, a gente enfrenta quase que diariamente. Em relação ao caso da delegada Patrícia, eu estava em casa, domingo, dia dos pais, ia me arrumar para poder almoçar com meu esposo e meu filho, né? E aí o delegado entrou em contato comigo. Doutora, você está na cidade? Eu fiz, estou. Aconteceu alguma coisa? Não, você pode vir aqui para a gente poder formalizar, né, uma prisão em flagrante. Porque ele está sem advogado, tudo mais, não tem contato com família, familiares todos estão longe. Eu fiz, não, tranquilo, eu estou chegando aí. Me arrumei e fui. Quando eu chego lá, me deparo com essa situação. Até então você não sabia do que se tratava? Até então, eu sabia que existia um homicídio que estava sendo divulgado na cidade, mas não sabia que o caso específico que ele me chamou era para isso. Até porque, finais de semana, todos os flagrantes, eles são encaminhados para a delegacia do CIA, que a gente abriu agora, né? A gente não, a Secretaria de Segurança Pública abriu uma delegacia lá, que é exclusiva para flagrantes da região metropolitana. Então, São Sebastião, Candeias, Catu, tudo que acontece no final de semana é remetido para lá. E aí eu não sabia que seria esse caso, logo esse caso, que iria mobilizar a delegacia daqui. Né? E aí fui, quando eu cheguei lá, me deparo com essa situação. Delegacia cheia, vários policiais, 3 delegados. E aí me explicaram, né? Eu falei, não, tudo bem, vou procurar saber. Né? A gente, quanto advogado, a gente tem que manter a parcialidade. Né? A gente não pode assumir um caso e dizer assim, não, eu acredito que ele é inocente, eu acredito que ele é culpado. A gente mantém a linha em parcialidade, escuta o cliente, escuta as provas que ele traz pra gente, né? E aí a gente monta, se tiver que montar, uma linha de defesa. Nesse caso específico, eu não atuei, né, nem na audiência de custódia dele. Eu tive uma atuação restrita, né, em sede policial. Então, eu acompanhei o depoimento dele, os 2 depoimentos. Né? O primeiro depoimento do sábado, que ele conta a primeira versão do assalto, do suposto assalto e tudo mais. E aí, depois fui para casa, né? Fui para casa, curti o finalzinho do domingo, porque já cheguei em casa, já era 6 e pouca da noite. E aí, dormi como se nada tivesse acontecido. No outro dia de manhã, o advogado dele realmente entrou em contato comigo, né? Passei para ele a situação, tudo realmente como eu acompanhei na delegacia e como me foi passado. E aí ele fez a audiência de custódia. Na audiência de custódia, pelo que eu soube, né, não foi oportunizado que ele falasse. Né? Tanto o advogado não permitiu, né, instruiu, na verdade, que ele permanecesse em silêncio, que também é uma linha de defesa. E a juíza também, né? Quando ele até perguntou, eu posso falar? José, você pode ficar em silêncio se você quiser. E aí ele não falou. Quando saiu, ele demonstrou a vontade de dar um novo depoimento à polícia. Né? E aí o delegado novamente me ligou, que foi no dia, na segunda-feira, que existiu aquele vídeo, né, aquele vazamento daquele vídeo, de maneira, inclusive, ilegal, porque o processo, como se trata de violência contra a mulher, de repercussão nacional, ele corre em segredo de justiça. Entendeu? Então, assim, nem eu tenho acesso ao processo mais, porque eu não, como eu falei, né, eu não sou advogada do caso. Então, aí eu fui, acompanhei lá, né, aí ele demonstrou a vontade de confessar, conversou comigo antes, perguntou se seria realmente o melhor caminho, porque ele já tinha conversado com os policiais anteriormente. E aí ele chegou para mim e fez, doutora, oficialmente é o melhor caminho que eu tenho a fazer? Aí eu expliquei a ele que pelas provas que já tinham sido levantadas pela polícia naquele curto espaço de tempo, ali de 1 dia e meio, 2 dias, o melhor seria realmente... As evidências. Exatamente, foram muitas evidências, tinham muita coisa, tinha muitas lacunas no depoimento dele, né, no primeiro depoimento. Então, eu expliquei a ele, ó, o melhor você fazer hoje, a confissão só não é boa para quem não fez o crime. Então, assim, o melhor que você pode fazer hoje, para a sua defesa, é a confissão.
Porque a gente tem atenuantes no próprio direito penal, ele abre brechas para isso. Atenuante de arrependimento, atenuante de confissão, atenuantes inclusive de forte emoção, né? Às vezes a pessoa age ali no calor do momento, e aí isso aí também é um atenuante do crime, uma possibilidade de diminuição de pena. E aí ele confessou, né? Eles gravaram porque é praxe gravar. Sob efeito de entorpecente, alguma coisa de bebida. Também, exatamente. E aí eles gravaram, fizeram a gravação, né, do depoimento, porque é de praxe que se faça a gravação da confissão do réu quando não é em juízo, né, quando não é na frente da juíza. E o que foi... Que se faça a gravação, que gravação? Do momento do depoimento, certo. Exatamente. Para que aquilo ali conste nos autos como prova. Né? E aí, justamente para não tentarem invalidar o depoimento dele, por ele estar sozinho, sem um advogado e sem a presença do juiz, me convocaram novamente. Então, assim, eu estava ali unicamente para dar a validade, né, que a confissão dele precisava. Porque se eu não estivesse ali, talvez, se ele tivesse desacompanhado, eu puxo para o meu lado, porque se eu fosse a defesa dele, eu iria dizer, não, aquele poderia estar sob coação da polícia. Entendeu? Não ter validade nenhuma. E não ter validade nenhuma. Auditiva dele. Exatamente. Então seria uma linha de defesa, inclusive, se eu não estivesse ali, se fosse feito, né, de qualquer forma, sem a presença de advogado ou sem a presença da juíza. Então, assim, minha atuação foi unicamente nesse sentido. E aí, depois, quando eu cheguei em casa, a gente teve uma reunião na segunda de noite, né? E aí, quando eu cheguei na reunião, meu celular bombando de mensagem, bombando. Você tá na televisão, tá na televisão. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tava trabalhando. O que é que tá acontecendo? E aí, quando eu fui ver, né, começaram a vincular. A mulher defendendo um homem que matou uma mulher. A próxima deveria ser você. E se fosse sua mãe? E se fosse uma filha sua? Aí já começa, né? Aquelas críticas que a gente já tá acostumado a receber. Né? Mas aqui na cidade isso se tornou realmente um fato político, como você falou. Né? Inclusive, o jornalista que você citou aqui desde o começo, ele posta um vídeo que aí até comentei, né? Pedi para que ele, como eu fiz com todos os canais, né, publicasse também a minha nota, né, para me desvincular do caso, porque eu não era advogada dele. E aí ele gravou 3 stories que eu nem vim ver ontem já, dizendo que eu estava procurando palco, que existem pessoas que deveriam estar, que eu não vou lembrar bem as palavras, mas que não deveriam tentar um protagonismo, né, numa coisa que não era delas, como se eu tivesse ali no momento querendo, né, de alguma forma, sendo que, quando você vê o vídeo que ele postou, Tancredo, né, que é o acusado, ele tá no cantinho da tela. O centro da tela é meu rosto, gente. Eu fiquei assim, gente, pelo amor de Deus, tiveram sites, né, que publicaram, ou com borrão, ou que deram um enfoque maior realmente no réu, né, no acusado. Mas o único site que deu enfoque perfeitamente no meu rosto foi esse. Então, algo assim que a gente entende como tendencioso, né, doutora? Também. Aí eu falei com ele, abre o espaço, deixa eu me explicar, não, né? Me manifestar em relação a isso, porque não tem explicação, é a minha profissão, e se eu tivesse que defendê-lo, né, se eu demonstrasse a vontade de assim fazer, iria fazer como eu faço com qualquer cliente meu, entendeu? É o direito que ele assiste, o direito que, né? e que assiste o cliente também, não assiste só a mim. Né? Mas aí eu falei com ele, não abre espaço. Aí ele gravou esses 3 stories que eu não vi. Inclusive, mandei uma mensagem para ele ontem. Ele visualizou e me bloqueou do Instagram. Né? Eu tenho 2 Instagram, 2 perfis, né? Ele me bloqueou nos 2 perfis e me seguiu de um outro perfil secundário dele. Eu fiquei sem entender. Eu falei, por que me bloqueou desse aqui que você fez a publicação minha e me seguiu de outro? Não entendi, mas é o direito dele, ele tá lá ainda. Se ele quiser continuar acompanhando, pode acompanhar, que inclusive agora eu vou até começar a movimentar mais o meu Instagram. Tava meio parado, né? Porque foi uma repercussão até que a gente, como me falaram ontem, fazer do limão limonada.